Olá, o Sertão em Pauta está no ar e hoje nós vamos dar um passeio pelos traços artísticos das igrejas católicas aqui de Patos. Fé e simbolismo aliados na preservação de uma história. O nosso primeiro destino é a Igreja de Santo Antônio. Com 60 anos, a paróquia é marcada pelas artes nas paredes e janelas. São 170 quadros de azulejos espalhados por todas as paredes do templo, que ilustram o Novo e o Velho Testamento. Para o padre Alexandre, as artes sacras reproduzidas fazem com que o homem transcenda em sua espiritualidade, se aproximando cada vez mais do divino. Em si, quando olhamos a história do cristianismo, nós vamos perceber que a arte sacra, seja em forma de ícones, seja por meio de esculturas, ela está bastante presente, porque é uma expressão de fé. E quando também falamos em arte sacra, nós falamos em todo um universo simbólico. E o ser humano em si, ele é simbólico. É por meio do símbolo que ele também faz uma experiência de transcendência, de espiritualidade. Por isso, a riqueza que é a arte sacra na vida da igreja, principalmente na igreja do Ocidente. Então, as imagens, ela tem por objetivo levar o ser humano à transcendência, a sair do plano objetivo, ou seja, da aparência, e elevar para o plano da transcendência, da espiritualidade de Deus. E quando falamos da paróquia de Santo Antônio, então vocês podem ver que é uma paróquia que tem uma riqueza cenográfica. Ela é formada por 170 cenas do Antigo e do Novo Testamento. Na parte interna nós temos o Novo Testamento, na parte externa nós temos o Antigo Testamento. A gente até poderia dizer que é a palavra feito imagem, né? Assim como a gente tem Jesus Cristo, que é a palavra feito carne, é Deus que veio ao nosso encontro, a gente pode perceber que essa imagem, esse cenário que é formado pelas imagens bíblicas, é a própria Bíblia feito imagem, e isso tem por objetivo, com certeza, quando se foi criada a paróquia em 1956, catequizar. Catequizar significa levar a Cristo. Então, cada imagem dessa leva ao mistério de Cristo, leva a compreender quem é Cristo, leva a compreender a história da salvação. Então, isso traz para o ser humano, para o cristão, uma riqueza incomparável. E quando olhamos para as igrejas a nível de mundo, segundo a literatura que tem registrado na paróquia, é uma das únicas igrejas no mundo que tem este cenário fotografado de forma de azulejos para enriquecer e embelezar a igreja. Então, com certeza, o objetivo maior é de levar a Cristo e ser catequética, né? Porque a catequese é um dos pilares, ou o pilar da igreja, porque nos leva a conhecer Jesus, torná-lo amado, adorado, testemunhado. E antigamente se usava muito a imagem, principalmente até alguns antigos teólogos diziam que a imagem, o ícone, o cenário, por meio de estátua, é a Bíblia do pobre. Em que sentido? Aqueles que não sabiam, não eram letrados, que não sabiam ler, escrever, eles por meio do ícone, por meio da escultura, por meio da imagem, do símbolo, eles faziam a experiência de Deus. Ou seja, não precisava ter conhecimento da letra, da palavra, mas bastava olhar para as imagens, e as imagens em si levavam os cristãos a fazer essa experiência de espiritualidade e assim enriquecer a sua fé. Então, nós temos esse cenário riquíssimo que com certeza nos ensina bastante e ensinou ao longo da história a muitos que passaram por aqui. Esse ano a paróquia completa 60 anos, foi fundada em 1956, esse ano 60 anos. Então, durante todos esses 60 anos, com certeza, muitos aprenderam, muitos foram catequizados por essas imagens, né?
desde a criação da igreja pelo padre Levi, né? O padre Levi que deu toda a organização inicial. A criação da paróquia foi por Dom Zacarias Rolim, bispo de Cajazeiras, quando foi criada a diocese. Então, com certeza, é um cenário rico que embeleza e que dá sentido à vida cristã e espiritualidade. A inspiração está presente nos traços das pinturas da catedral. O templo, que passou recentemente por uma reforma, hoje guarda riquezas de uma história. A arte sacra, ela tem um quê de inspiração. Ela, como o próprio nome diz, ela quer nos transmitir sobre o sagrado, ela quer nos falar e quer nos reportar ao sagrado. Por isso que o nome arte sacra. Através desta arte, nós podemos contemplar o transcendente, nós podemos contemplar a Deus e aqueles que trilharam o caminho de Jesus aqui na terra. A arte sacra, ela se manifesta de diversas formas. Estamos neste templo que temos como patrimônio cultural e artístico da nossa cidade de Patos, patrimônio religioso, no qual nós podemos contemplar através da pintura aqui ou das diversas pinturas exatamente o belo de Deus. A arte sacra quer nos comunicar também o belo de Deus, o belo do sagrado. O sagrado é para nós algo de muito significativo, de muito importante. Então, ao entrar num templo, seja nesta igreja catedral, seja num outro, com este tipo de figura, de imagem, nós nos reportamos ao sagrado. Daí é que a igreja sempre se preocupou em oferecer o belo, em comunicar o belo às pessoas. Através desta arte, através do belo, nós nos reportamos a Deus, nós entramos em comunhão com o transcendente, com Deus. Jesus diz no Evangelho: quem me viu, viu o Pai. Ao vermos, por exemplo, uma gravura, uma pintura, uma imagem de Jesus, nós nos reportamos a Deus. Quem me viu, viu o Pai, não só o Jesus histórico, mas sobretudo o Jesus da fé. Então, por isso que nós sempre reverenciamos a arte sacra, seja de inspiração bíblica, seja de inspiração pós-bíblica. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição possui mais de 2 séculos desde a sua fundação e retrata a arte a partir da sua simplicidade. A importância da arte sacra está nos traços que guardam as memórias culturais. Bom, na verdade, eu diria que a arte é tão antiga quanto a religião, né? Especificamente com relação à arte sacra em Patos, ela chega exatamente com a primeira igreja, que é exatamente onde estamos agora, ainda no século XVIII, né? E a primeira imagem sacra foi exatamente a imagem de Nossa Senhora da Guia, proveniente de Portugal, que chegou, por incrível que pareça, antes mesmo da conclusão da igreja. E por esse motivo ela foi colocada em um pé de pereiro que tínhamos aqui em frente à igreja, naquele momento dedicado a Nossa Senhora da Guia, hoje a Nossa Senhora da Conceição. E no momento em que a igreja ficou pronta, tivemos quase uma guerra civil por conta daquela imagem sacra, quando a população achava que pela tradição da chegada e a primeira colocação, ela deveria permanecer naquele ponto. Então eu diria que o aspecto histórico é, sem sombra de dúvidas, o mais importante, que caminha lado a lado, tanto a fé quanto as imagens sacras, que nós não temos muitas, é bem verdade. Eu diria que essa representação que temos na igreja de Nossa Senhora da Conceição hoje, antes de Nossa Senhora da Guia, ela foi muito mais uma reprodução daquilo que evidenciamos mais no barroco. Mais especificamente relacionado à sua pergunta, e resumindo o que disse, eu diria que a grande importância está exatamente no aspecto histórico.
a simbologia é importante porque ela faz uma interseção, né? Muitas das vezes você pode observar, por exemplo, nós temos um exemplo bem claro em Livro de Patos com relação à cruz da menina. Aqui o retrato falado da menina, segundo alguns observadores, nada tem a ver com os aspectos da menina original. E ninguém conhece na nossa época, ninguém que conheceu a própria menina. Então, eu diria que essas imagens elas fazem uma interseção porque elas criam uma simbologia. Pode não ser 100% da aparência real, mas ela realiza o grande trunfo exatamente de fazer com que você, ao olhar, ao vislumbrar uma imagem dessa, lembre-se automaticamente daquilo que é mais sublime na própria religião e na fé, que é a supremacia do ser, né? Eu até, sempre que falo sobre isso, eu sei que os evangélicos não gostam de imagem, né? Uma tradição da doutrina evangélica, mas se observarmos bem pelo aspecto da história e da própria existência humana, nós caminhamos para o ecumenismo, que nada mais é de que diversas religiões em busca de um mesmo Deus, né? Então eu diria que talvez esteja nesse ponto a resposta que encontramos, pelo menos imediatamente, para a indagação que você nos faz. As artes sacras são pensadas para cada comunidade, com o objetivo de introduzir os fiéis à aproximação com a religiosidade. De início, a arte sacra tinha o propósito de ajudar na catequização das comunidades. Esse eu acredito que foi o objetivo, que é catequizar. Porque nós devemos olhar, como eu dizia, para o objetivo da arte sacra na igreja. Então, o objetivo da arte sacra na igreja é levar a uma mística, é conduzir o cristão a uma mistagogia, ou seja, mistagogia vem de mistério. Então, cada imagem dessa leva a Cristo. E aqui a gente tem imagens tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como eu já dizia, e também das primeiras comunidades cristãs, e na porta de entrada nós temos também do nosso padroeiro Santo Antônio e de Nossa Senhora. Então, tudo nos conduz a Cristo, tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. No próximo bloco, você confere a aproximação da arte às comunidades e a importância da preservação para o desenvolvimento social. Não saia daí, o Sertão em Pauta volta já. Qual o propósito lúdico desses traços artísticos e como eles são preservados? Na Catedral de Patos, a arte retrata a história de Jesus, uma compreensão mais lúdica da vida e morte do Salvador de um povo. Claro que toda arte ela tem um significado, ela tem um porquê. Ao ser construído este templo, esta igreja catedral, por ser um templo grande e majestoso, na época o padre Fernando, que depois foi bispo e o primeiro bispo desta cidade de Patos, não foi bispo aqui, mas foi bispo em Penedo, em Alagoas, e depois morreu como arcebispo de Goiânia. Ele teve esta preocupação de retratar nas paredes grandes, longas desta igreja catedral, pinturas que nos remetam à fé, como pinturas ligadas, por exemplo, nas paredes laterais, a Via Sacra, as 14 estações que retratam os passos de Jesus, a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da redenção. Temos também pinturas relacionadas à infância de Jesus, pinturas relacionadas aqui no teto e também no altar-mor aqui da capela, que nos retratam a devoção mariana. A arte cravada nas paredes, entalhadas nos detalhes esculturais das janelas e altares, representam a devoção dos que buscam a aproximação com Deus. Quando nós, por exemplo, olhamos para um retrato de alguém, de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, de um ente querido, nós nos reportamos àquilo que aquela pessoa representou. Ao olharmos para uma pintura como essas nossas aqui, nós podemos transcender, podemos imaginar
Nossa Senhora na sua vida, na sua doação, na sua entrega, no seu sim. Quando olhamos para pinturas e imagens dos santos, nós recordamos o testemunho que eles deram de Jesus Cristo, de sua fé. Então é claro que isso nos aproxima de Deus. A pintura, a imagem dos santos é para nos reportar, é para nos aproximar também de Deus, sobretudo do testemunho. Ao olharmos para uma imagem de um santo, para uma pintura, nós recordamos que aquela pessoa deu testemunho de Jesus. A preservação da arte é fundamental para guardar a cultura de um povo e, por isso, as artes sacras dessas igrejas têm sido cuidadas de perto. Olha, primeiramente, quando se reforma, por exemplo, quando se reforma a igreja, então o primeiro ponto de reflexão é cuidado com os azulejos, ou seja, cuidado com qualquer dano que possa provocar aos azulejos. Então a gente preserva bastante esta arte. Então tudo que vai ser feito é pensado na preservação dos azulejos. Então toda semana os meninos fazem a limpeza. Então tem esse cuidado, porque vamos dizer assim, é uma arte que está na história e que se passou de geração para geração e assim vai ensinando e catequizando a todos. Foi um trabalho muito importante para mim, na minha profissão, na minha vida. É um trabalho que eu não esperava fazer, mas aí da vez que chegou a oportunidade para mim, me senti muito realizado profissionalmente e religiosamente também. Foi muito bom em termos de, na parte artística, buscar um conhecimento da história dessa arte sacra. Foi muito bom para mim. Depois de muitos anos, é uma pintura que do século passado, já tem em torno de 60 anos, e recentemente passou por todo um processo de restauração, de conservação. 95% ou 98% da pintura foi restaurada, restando apenas na sua originalidade esses 6 quadros aqui do teto da nossa igreja catedral. Como a pintura estava em bom estado de conservação, aí nós preservamos. As demais, com o desgaste do tempo, a temperatura do nosso sertão muito alto, calor, sol forte, umidade, tivemos problemas também de goteiras no telhado. Com o passar do tempo, sentimos a necessidade de fazer essa restauração para retomar a sua originalidade, a sua beleza. E, de fato, estamos num templo belo, que encanta, que enche os nossos olhos e, como já disse, nos aproxima do Senhor, nos aproxima de Deus. Quando falamos de arte religiosa, a Cruz da Menina não pode deixar de ser mencionada. Na verdade, eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, e muito quando nós estamos na Cruz da Menina, se aquilo é um lugar santo. E eu costumo dizer que, dependendo do significado que cada um tem em mente da palavra santo, poderemos ter, sim, esse lugar, né? Porque, para mim, um lugar santificado é aquele lugar que ele atrai para a oração, para a reflexão, para a prática do bem e assim por diante, né? Então, é aquela velha história. Sempre que a gente se reporta a esse tipo de assunto, muitas pessoas questionam, né? Mas, realmente, aquela figura é uma figura santa, foi santificada, está hoje ao lado do Altíssimo como santo. Aí eu respondo ao meu modo, né? Se o fato, por exemplo, da menina Francisca ter sido uma criança que não teve infância, que não teve direito praticamente à vida, que não teve sequer tempo de pecar, isso me reporta a uma ideia de que ela seja uma figura santa, se santificação é exatamente a ausência, digamos, do pecado, aquele pecado propriamente dito, que é proposital antes de tudo, né? Então, seria isso, mais ou menos. E eu acho que, com relação ao Parque Cruz da Menina, é essa simbologia que nós temos lá, exatamente no campo em que você enfoca, né? Então, uma criança que nasceu, que não teve direito a praticamente nada, que voltou de forma intempestiva, né? Que foi vítima dos mais cruéis tratamentos, que foi assassinada, que lhe tiraram o que ela tinha de mais sublime, que era a própria vida que lhe foi dada por Deus. Eu acredito que sim, nesse âmbito,
nós teríamos essa simbologia também. Recentemente, a Catedral de Nossa Senhora da Guia passou por uma reforma para manter preservadas as pinturas do templo. Eu diria que quem não tem história não tem memória, né? A nossa maior referência está exatamente no passado, porque o passado ele norteia o presente e decide o futuro, né? Então eu diria que no aspecto da história é essa a grande referência, até porque você há de convir que os bons exemplos são aqueles que devem ser seguidos, são aqueles que mantêm, aqueles que transformam tudo, enfim, no combustível necessário para a sequência dos tempos. E eu acredito piamente que é na história que está o maior patrimônio de uma sociedade, né? Até porque quem foi presente hoje é passado, quem hoje é presente será passado, e quem hoje é futuro certamente será presente com a sequência dos tempos que certamente estarão por vir. Formas, imagens, traços. As representações de uma religiosidade marcam a fé do sertanejo devoto. Esse é o Sertão em Pauta, um passeio pelas riquezas culturais da nossa região. Um abraço e até o próximo programa.